Durante a gravidez, é normal que a mulher tenha variações de humor, como irritação, ansiedade, choro fácil por qualquer coisa. O problema é quando essas sensações não desaparecem após o parto, ou pelo menos algumas semanas após ele, né? Porque a gente pode encontrar aí um baby blues ou uma depressão pós-parto. Você sabe qual a diferença do baby blues e a depressão pós-parto? A intensidade de sinais e sintomas? Quando procurar ajuda? Se deve procurar ajuda? O que você sabe sobre isso? Bom, é bem complicado e é bem fácil. É complicado porque eles são bem parecidos. O baby blues, ele é um período ansioso e hormonal. É de tendências, né? Emocional e hormonal. É um período que o organismo vai se adaptar para voltar ao que ele estava antes do parto, né? Nesse período, por motivos externos e internos da mulher, fora os hormônios, ela pode ter, como eu disse, irritabilidade, ansiedade, falta de sono, choro fácil, medos constantes, principalmente pelo fator externo e social, porque muitas vezes após a mãe chegar em casa com o bebê, ela começa a ouvir histórias de outras pessoas em relação a bebês, né? Em relação a bebês, a mães, as situações, do que pode, o que não pode, e isso numa mãe que já tá ali num momento frágil, né? De sentimentos, pode acarretar sensações horríveis, né? Mas isso é um período dito normal, esse baby blues. Ele tende a passar num período de 2 semanas, mais tardar 30 dias, 45 dias, que é o período que a gente fala que popularmente, né? Ai, a mulher está de resguardo, né? Que não é só resguardo em tendência do que fazer e fisicamente. É um resguardo como um todo, se o pessoal à volta, né, essa rede de apoio, que são as famílias, os amigos, aqueles mais próximos, não ajudar. E como eu disse, o problema vai estar se essas sensações, esses sinais e sintomas não desaparecerem após esse período. Aí sim, pode estar diagnosticado, cronificado, uma depressão pós-parto, que é o estado mais grave, né? Que é o estado que mais precisa de apoio profissional e familiar, né? Para essa mãe ela ter apoio e suporte para cuidar de si e do bebê. Porque nesse período muitas pessoas olham mais para o bebê e esquecem da pessoa mãe, né? Coloca muita carga em cima dela. Que ela é mãe, ela tem que amamentar, independente se ela pode fisicamente, biologicamente ou por vontade própria. E muitas vezes ela tem dificuldade nessa amamentação, mesmo querendo. Então ela tem que ter um apoio, ela tem que ter um cuidado, ela tem que ter toda uma ajuda e não ser criticada, né? Porque isso vai prejudicar tanto o organismo físico, psíquico, tudo dela. E não vai ajudar em nada, né? Mas popularmente a mãe, a mulher, ela já nasce para ser mãe e não é bem assim. Ela aprende a ser mãe. E cada vez que ela tem um filho, ela aprende a ser mãe de um filho diferente. Cada filho, cada ser que ela gera é uma outra pessoa diferente. Enfim, voltando à questão da depressão. A depressão, ela tem todos os sintomas do baby blues: ansiedade, irritabilidade, falta de sono, choro fácil, dentre outros. Cada um vai ter um grau e uma quantidade de sinais e sintomas depressivos, né? Autoestima baixa, né? A sensação de culpa, enfim. Porém, além de ser mais intensificado em questão de grau, ele é intensificado que a gente vai verificar porque assim já passou um período, né, com o bebê, já passou semanas e essa mãe ainda está assim, né? Então é muito importante verificar isso. É muito importante ter o cuidado dessa mãe, né? E a depressão pós-parto, ela não tem muito um motivo pelo qual ela acontece, para ser explicado. Foi por causa disso ou daquilo, né? Porque ela não tem uma causa única, ela é a combinação de fatores físicos e emocionais, né? Por isso que tem que ter esse cuidado de cada pessoa, no caso, cada mãe, ser vista como pessoa, ser avaliada, ser atendida, ser acolhida por essa família, né? O quanto antes, porque o quanto antes começar o acompanhamento dessa mãe, que o essencial
hoje é, se você puder, você gestante, você tentante, né? Ou você que recém ganhou, né, pensar, quando eu quiser outro bebê, o que eu vou fazer? É muito interessante, hoje em dia nós temos cuidados como prevenção, né? Que é o pré-natal psicológico. Ele é como uma prevenção, ou para você não ter, né, evitar ter essa depressão pós-parto, esse baby blues intenso, ou no caso, porque como é uma coisa orgânica também, né, pode ocorrer de qualquer forma, às vezes você até fazendo acompanhamento, tratando e tudo mais, mas você ter aquele suporte de identificar o que está acontecendo com você, para você poder já tomar as medidas cabíveis corretas no momento correto, e isso não cronificar, não intensificar e não prejudicar você na sua vida, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Enquanto profissional, quanto tudo, porque a mãe também é profissional, ela é dona de casa, ela é tudo, a mulher hoje é tudo. Então, vamos dizer assim, prejudicar em tudo, porque a depressão, ela acaba com todo o ânimo, toda a força da mulher, né? Muitas mães nesse período de depressão pós-parto, as pessoas falam assim, ela não tá rejeitando a criança, ela não tá cuidando, só fala dela, né, pensando na criança, mas não pensa, se ela tá assim, temos que cuidar dela para ela poder cuidar da criança. Muitas vezes não é que ela tá rejeitando a criança, ela tá pensando na criança, mas ela tá tão fragilizada, tão fraca, ela não consegue cuidar dessa criança, ela não tá conseguindo cuidar de si, né? Muitas vezes tá ali o bebê chorando ou algo parecido e ela tá lá inerte. E lá dentro ela tá fervilhando e o corpo não reage. Que situação de sofrimento. Então, vamos parar um pouco de julgar, vamos assim, mesmo que a gente tá lá com aquele preconceito que foi criado lá atrás, que mãe tem que ser assim, tem que ser assado, independente disso ou daquilo, que tem que sim saber cuidar, né? Quem fez João com Ibale, é mais ou menos isso, né? Não sei como que é muito bem a frase popular dita. Enfim, fez o Joãozinho, a Maria, é porque ela quis. Muitas vezes não, a gente tem que cuidar isso também, porque muita depressão pós-parto, ela às vezes não é pós-parto, ela é uma depressão pré-parto, mal cuidada, não identificada nem pela pessoa, nem pela rede de apoio, nem por ninguém. E ali ela, depois do parto, ela vem à tona, porque intensificou, porque aí as pessoas foram ver o bebê, né? E aí começou a reparar a situação daquela mãe. Aí que prestou atenção, mas a gente tem que cuidar muito, enquanto mulheres, mães, o que de diferente está acontecendo com a gente, né, para poder pedir ajuda, poder pedir um apoio, né, seja com familiar, através desse familiar, às vezes a gente chega numa rede de apoio profissional, e por aí vai. Vamos tentar olhar pra gente, né, enquanto mulheres, pra gente poder ser boas mães, né, e como eu disse, dessa depressão que pode ser pré-parto, tem mulheres que teve gravidez indesejada, ou tem N motivos, né? Outras desejou tanto e mesmo assim aconteceu por motivos externos e internos, né? Ambientais, emocionais ali atrás, por decorrência de como foi essa gestação, né? Aí eu lembro de novo que é muito importante, se a gente puder, né, tá fazendo esse acompanhamento de pré-natal psicológico, juntamente com o pré-natal normal, né, médico, ir lá no ginecologista, no obstetra, é tudo um conjunto, Tem muitos colegas obstetras que já caminham as mães para esse pré-natal psicológico, né, eles já têm consciência do trabalho conjunto, multidisciplinar, né, e isso é muito bom, e tomara que essa rede vai crescendo, que acabe esse preconceito de muitos profissionais da saúde mental não encaminham para o outro, porque não é uma concorrência, é um conjunto, e isso favorece nós, mães, nós mulheres, nós enquanto pessoas, né, porque nós somos leigas no dia a dia. Eu posso dizer que eu conheço alguma coisa hoje em dia porque eu estudei, mas e até então? Até então eu não sabia disso, de um monte de coisas. Eu sou mãe de 2, meu caçula tem 14 anos, o meu mais velho, ele tem 21 anos. Se eu tivesse toda essa estrutura lá atrás, eu fui mãe adolescente, eu tive N situações, né? Eu poderia ter desencadeado coisas horríveis. Eu passei por dificuldades, tudo, mas ainda bem que eu fui me adaptando, a minha rede de apoio foi realmente me apoiando, então
tudo foi encaixando, mas não é sempre assim para todo mundo. Então, nós temos, assim, enquanto pessoas, cuidar das pessoas que a gente ama, né? As nossas mulheres, né? Quando eu falo nossas mulheres, eu falo na nossa rede de apoio, da mãe, do marido, do namorado, da avó, enfim, as mulheres deles, nós somos mulheres de alguém, né? E eu, enquanto mãe, também tenho minhas mulheres, a minha mãe, minha irmã, tia, só não tem filha, né? Tem só menino. Enfim, é tudo o ser humano olhar para o outro e acolher. Parar um pouco de criticar o porquê disso, daquilo, porque no passado era assim e tem que ser assim ainda. E não é, o ser humano é subjetivo. A mulher de ontem não é a de hoje não é a que será amanhã. Nós temos que estar acompanhando isso para o nosso bem, para a nossa saúde, né? Então vamos lá. E muito obrigada por ter me visto esse vídeo meio compridinho. E sempre que eu puder, eu vou estar por aqui dando alguma indicação, alguma dica, explicando alguma coisa, né? Se puder compartilhar esse vídeo para quem você acha que é interessante, né? Eu agradeço. E de alguma forma você e eu vamos estar ajudando alguém que precisa ouvir isso. Tudo bem? Então, obrigada. Eu sou Solange Alves, psicóloga e trabalho aqui em Dourados.